Uma em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes e as expectativas não são boas. Esse número deve aumentar ainda mais nos próximos anos. A previsão é da Federação Internacional de Diabetes. Apesar de comum, o diabetes é uma doença crônica e metade das pessoas que tem não sabe que sofre desse problema. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, quando é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. E para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo a nutricionista e educadora em diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes, Natália Fener, o médico endocrinologista Hamilton Junqueira, a vice-presidente da Federação Nacional das Associações de Diabéticos em Minas Gerais, Irma Pires de Oliveira, e o aposentado Aldo Grossi. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença. Vamos começar explicando, então, para quem não sabe, ou muita gente acha que sabe e não sabe exatamente, o que é o diabetes. Existem até tipos diferentes, né, doutor Hamilton? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo no programa, né? Bom, esse é um tema que realmente, assim, é muito atrativo para todos nós profissionais, porque as informações, infelizmente, são muito ruins em relação ao diabetes, né? E a palavra é o diabetes mesmo. A gente costuma muito ouvir falar, né, a diabetes, mas é o diabetes, que significa, a palavra diabetes vem do grego, significa passar por. Então, é o diabetes, e o mellitus vem do latim, que significa mel, mellitus, açúcar, é urinar melado, urinar doce, né? A gente conhece dois tipos de diabetes, basicamente, o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. Basicamente, o diabetes do tipo 1 é o diabetes, antigamente a gente chamava de insulino dependente e infanto-juvenil, que ele acometeria só crianças e adolescentes, né? E o diabetes do tipo 2 é o diabetes associado ao adulto, com mais de 40, 45 anos de idade e com obesidade associada. Mas isso vem mudando muito, né? Porque a gente tem visto crianças apresentando diabetes tipo 2 e adultos diagnosticados com diabetes do tipo 1, né? Geralmente o diabetes do tipo 1 é um diabetes insulino dependente, ou seja, o único medicamento para o tratamento do diabetes do tipo 1 é a insulina. Se o paciente diabético do tipo 1 não tomar insulina, ele morre. E isso acontecia muito, né? Porque a descoberta da insulina foi só em 1921. E o diabetes é uma doença antiga. E existem papiros egípcios achados por um egipciologista chamado George Ebers, em 1868, que mostra a descrição de uma doença que se chamou de diabetes há 2.000 anos atrás, né? Então, até 1921, o paciente vivia 1 ano só, porque não tinha tratamento e morria. Com o advento da insulina, começou a tratar, né? E hoje a gente consegue longa vida aos nossos pacientes diabéticos, né? Já o paciente diabético tipo 2, ele acomete geralmente os adultos com mais de 40, 45 anos de idade, que estão obesos, e é um diabetes que começa mais insidioso, mais devagar, mais lento, né? A maioria dos pacientes, esse dado que você falou aí, a maioria dos pacientes nem sabe que é diabético, é o diabetes tipo 2, porque o diabetes do tipo 1, ele começa de forma abrupta. O paciente começa a urinar muito, beber muita água, a vista fica turva, ele fica com enjoo, com náuseas, ele começa a emagrecer, e aí ele vai para o hospital vomitando, né? E a glicose já está alta. E normalmente na infância e na adolescência, né? Na infância e na adolescência. O diabetes tipo 2 não. Estatísticas mostram para a gente que o paciente chega no consultório do endocrinologista, o diabetes tipo 2, às vezes com de 12% a 15% deles, ele já tem algum tipo de lesão e nem sabia que era diabético. Não sentia nada? Não sentia absolutamente nada. É uma doença silenciosa, né? Porque a hiperglicemia, ela não dá nenhum sintoma para o paciente até um certo nível. Se ela estiver muito alta, sim, ele sente. Mas para o diabetes tipo 2, que a maioria das glicemias não estão tão altas, ele não sente absolutamente nada. E aí daí a importância da prevenção, né? A gente fazer os exames periódicos para detecção, né? O mais precoce possível. Porque senão ele só vai começar a sentir quando esse diabetes do tipo 2 começar a comprometer a saúde. Exatamente, porque as estatísticas são tenebrosas, né? Uma estatística até 2040, nós vamos ter 600 milhões de diabetes no mundo. Então, assim, e 50% deles não sabem que são diabéticos. E a grande maioria desses 600 milhões são diabetes do tipo 2, porque 90% dos diabéticos são do tipo 2. Diabetes do tipo 1 é uma minoria, que são em torno de 10, 9% só vão ter o tipo 1, né?
Tipo 2 tem mais associação com genética, então é muito comum o meu pai ser diabético, minha mãe ser diabética, né? Eu ter uma tia diabética, meu irmão é. Agora o tipo 1 não. Tipo 1 é uma doença que é adquirida no ambiente. Por exemplo, o meu filho pode ter chance de ter diabetes como um filho seu. Mas não costuma saltar uma geração? Não, isso aí é um pouco de mito também. Né? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. É o próprio organismo dos indivíduos que produzem anticorpos contra as células que produzem insulina. Sim. Elas atacam essas células e vão igual um cupizinho na madeira, destruindo essa célula. Então o organismo não consegue produzir a insulina, que é o hormônio encarregado de manter a glicose normal. Já o diabetes tipo 2, não. Ele geralmente tem excesso de insulina. Só que devido à obesidade, a insulina dele não consegue atuar, ela não funciona. Então, os pacientes ficam com excesso de insulina no sangue e excesso de glicose no sangue. E essa insulina não consegue tirar essa glicose do sangue e levar para a célula. Mas por que a obesidade faz esse processo deixar de acontecer? A obesidade é uma doença seríssima, né? A gente trata a obesidade hoje com muito descaso, né? Mas é uma doença diferente, é uma doença que causa outras doenças, inclusive diabetes, hipertensão, colesterol alto, né? Enfim, por aí vai. A gordura, ela faz com que a insulina não consiga atuar. A gordura não deixa a insulina, que a função da insulina basicamente é o quê? Pegar a glicose que está no sangue e levar para dentro da célula. A glicose não é do mal. A glicose alta, né? Na verdade é porque a insulina não está funcionando. Mas a glicose é o combustível, é a gasolina do nosso corpo. Nós só estamos aqui conversando porque tem glicose no nosso cérebro. Né? É a gasolina do carro. E no diabetes tipo 2, o paciente não consegue, devido ao excesso de gordura, essa gordura causa uma barreira na ação da insulina. Então essa insulina ela não consegue ultrapassar essa barreira da gordura. Consequentemente, está comendo o dia inteiro, de manhã, no meio da manhã, almoçando, lanchando, jantando. Isso tudo vai virar glicose, a glicose no sangue começa a subir. E a célula que está precisando da glicose fica com baixa de glicose. Então dá cansaço. Né? Cansaço, falta de energia. Né? Essa glicose, como está circulando, ela passa pelo rim toda hora, então o rim elimina, então ele começa a urinar muito. Né? A célula, como está com baixa de glicose, ela vira lá para o cérebro. Patrão, está faltando glicose para mim. Aí o cérebro fala assim, coma, então induz a pessoa a comer. Ou seja, o paciente diabético tem mais fome. Né? E é que a gente chama de polifagia. E a poliúria, que é muita urina. Então, sim, é um processo crescente, né, que vai aumentando, e a insulina, aliás, a glicose, na verdade, ela é um ácido. Né? No interior, quando a gente tem uma ferida aberta, a gente põe açúcar, porque aquilo corrói, aquilo fecha, para de sangrar. Né? Imagina aquilo dentro da gente. Então, assim, aquilo fica circulando nos vasos sanguíneos, ele não tem para onde ir. Nossa. E aquilo vai causando lesões que são imperceptíveis. A gente só vai descobrir essas lesões se fizer exames avançados, né? Exames pelo fundo do olho, exames renais, exames das coronárias. Por isso que a grande maioria dos pacientes diabéticos, quando se complicam o seu diabetes, as complicações são vasculares. São problemas coronários, são problemas renais, são problemas do fundo do olho, da retina, porque esse açúcar ele faz mal para o endotélio, né, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. Né? E ela vai destruindo aquilo ali, vai lesando aquele endotélio e pode sangrar aquele endotélio, formar um trombo, um coágulo, um entupimento de uma artéria, entupimento de uma veia, causado pelo diabetes. Chocolates em excesso pode provocar diabetes? Eu só queria fazer um adendozinho que as meninas falaram aqui, né? Porque essas duas convivem com diabetes há muitos anos, o Aldo também, né? Sim. Então, assim, passa muita experiência pra gente, né? E a Irma falou uma coisa que é muito importante. O grande problema do diabetes ser essa doença que é hoje, assim, uma doença que mata, que cega, que aleija, que faz a hemodiálise, tem muito a ver com a educação. A maioria das pessoas não sabem nem o que é diabetes. E quando a Irma foi contando como ela saiu do hospital, isso é uma coisa que acontece diariamente na nossa rotina de consultório, né? Que a gente atende no hospital também, e diagnóstico de cetoacidose diabetes, que é o ápice do descontrole do diabetes, quando se descobre, né? É um problema terrível. Né? A criança chega desidratada, a criança chega vomitando, a criança chega com insuficiência respiratória, a criança chega com uma acidez no sangue muito grande, né? Urinando demais. Então, é um risco de vida, né? E você vira para a mãe dali, a partir de agora ele tem que tomar insulina o resto da vida. Todo santo dia, 2, 3, 4 vezes por dia. E a dose é X, a dose é Y, para uma pessoa como a Irma, por exemplo, que tem até educação para isso. Mas imagina
no SUS, uma pessoa que não tem ensino, uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que não, a sua insulina tem que ser guardada na geladeira. No SUS, nem todo mundo tem geladeira em casa. Sim. Como é que armazena a insulina? Então, assim, realmente, assim, é muito triste isso, o descaso que é tratado o diabetes no nosso país, né? Em Minas Gerais, nós temos, foi o primeiro estado do Brasil que tem uma lei de amparo ao diabetes, né? Que foi um deputado, lá de Conselheiro Lafayette até, que fez essa lei, né? Que o governo tem que foi aprovado na época pelo Itamar Franco. Itamar Franco, que fez a lei a nível nacional. E que tem que ter amparo. Mas e a insulina é um medicamento que o paciente não pode ficar sem ele. A insulina é um medicamento que trata o diabetes e só, não existe outro medicamento. E as mães hoje estão batendo no posto de saúde com a receita do médico para pegar a insulina e estão voltando para trás que não tem. Agora, quem vai assumir isso? Esse filho em casa, essa doença em casa. O governo vai assumir isso? Pois é. Então, assim, é um negócio meio complicado. A gente briga muito para a questão de ensinar o que é diabético, né? Que é o diabetes, né? Porque, principalmente no diabetes tipo 2, se todo mundo tivesse educação em diabetes, conhecesse o que é o diabetes, o que pode comer, quais são os sintomas, o que não pode comer, né? Quais são os riscos, como é que olha a glicose, qual é a glicose normal, certo? A prevenção não teria tanta complicação. Porque é o principal, eu trabalho... a principal forma mesmo de se lidar com a doença, principalmente se você tem alguma tendência na família, de caso de obesidade, história familiar. E o que fazer também. Por exemplo, eu trabalho com paciente diabético no SUS e a gente vê, eu costumo falar com meus alunos na pós-graduação, é o seguinte, gente, metade desses pacientes não precisariam estar aqui. Se tivesse um preparo, cuidado, né? Por exemplo, o pé diabético, que é um problema sério do pé, feridas no pé, né? Feridas no pé é questão de higiene, é questão de cuidado, você ter cuidado com o pé. Né? Mas isso não existe um certo mito em se falar que o diabético, por exemplo, não pode usar chinelo e ir para areia, por exemplo, sandália havaiana e ir para areia. Isso é verdadeiro? Isso é verdade. A gente tem que, o paciente diabético, a gente costuma falar que a gente tem que complementar o paciente diabético pelo pé. Na hora que chegar no consultório, você pega o pé para ver se está macio? Para ver, porque uma das complicações muito comuns do paciente diabético é a neuropatia diabética. Sim. Ele começa a perder a sensibilidade dos pés. Por isso que sente formigamento. Formigamento, pontada, fincada, ardor, queimor, né? E depois perde a sensibilidade. Então, por exemplo, você falou da areia. Eu tive uma paciente minha, que ela é diabética há muitos e muitos anos, e não tinha sensibilidade nenhuma mais nos pés. E ela foi passear na praia, né? Diabético pode tudo, até ir na praia, né? A gente pensa, pode fazer uma vida normal? Pode. Né? Tem diabéticos aí que foram medalhistas olímpicos, né? Ganharam Oscar. Né? Então ela foi para a praia, areia muito quente, ela estava descalça, todo mundo pulando na areia, ela não sentiu, chegou em casa com o pé todo queimado. Nossa. Né? Então é um risco. A cicatrização é mais complicada. Cicatrização é mais complicada, as feridas abrem com mais facilidade, né? Mas isso tudo é educação. Você tem como prevenir essas alterações, né? É claro que é uma doença progressiva, mas muita coisa é feita que pode ser prevenido, né? Por exemplo, você lavar o pé, né? Às vezes tem paciente lá no ambulatório, a gente pega, tira a meia, joga na parede, ela gruda. Nossa Senhora. E tem disso, né? Unha, saber cortar a unha, como é que corta a unha do pé? A unha do pé não pode ser cortada como a unha da mão. A unha do pé a gente corta quadrada, a unha da mão é redondinha. Cantinhos, né? O sapato tem que ser adequado. Esse sapato de tiras, né? Tem uma até muito famosa no Brasil aí. Né? Até já falei que pois é, aquilo fica roçando no pé ali, abre uma ferida. Frieira, que é o sapinho, né? Tinha de pé, essas coisas todas. São coisas que têm muito a ver com a higiene, pessoal. Estou sabendo aqui que o seu Alto cuida muito bem dos pés, né, seu Alto? Muito, muito. Passa creme? Passo. Esse cuidado que o doutor Hamilton está lembrando, eu sempre tive... Sempre teve com os pés desde que descobriu o diabetes, né? Aliás, eu acho que um alerta na pele ou no corpo. A identificação do diabetes é importante para salvar vidas. Como a gente viu na reportagem, um simples sinal pode ajudar no socorro nas ruas e também nos hospitais. A identificação é importante até para a equipe médica. O que muita gente não sabe é que muitos remédios podem representar um grande risco para os diabéticos. Não é mesmo, doutor Hamilton, como o corticoide, por exemplo, né? Exatamente. Essa questão da identificação é primordial para a gente, né? Porque o paciente passa mal, igual a menina ali, passou mal, o pessoal achando que ela estava
drogada, né? Eu tenho um colega nosso que é diabético também, e é médico, e ele uma vez, ele tomando insulina na rodoviária aqui, de Belo Horizonte, dentro do banheiro, alguém achou que ele estava usando droga, comunicou à polícia. Nossa. E a polícia foi e levou até que explicar aqui, focinho de porco não é tomado, olha o constrangimento que ele passou, não, isso é insulina que eu estou tomando, né? Então, assim, e tem que tomar cuidado com muitos medicamentos também, né? Corticoide, que é a famosa cortisona, né? A gente toma corriqueiramente, compra sem receita médica, né? Para uma sinusite, para uma alergia, é um medicamento que faz muita glicose subir, né? Existem alguns medicamentos também que são antipsicóticos, né? Que são mais prescritos por médicos, psiquiatras também. Eles têm a capacidade até de desencadear o diabetes. Olha só. Né? Então, assim, crises de hiperglicemia, né? Existem alguns medicamentos também que a gente toma para pressão, para baixar a pressão, né? E eles podem camuflar os efeitos da hipoglicemia. Porque o que é hipoglicemia? A hipoglicemia abaixa da glicose no sangue, mas o seu organismo começa a te avisar. Você está faltando glicose. Então começa a dar aviso para você. Que tipo de aviso? Você começa a tremer, você começa a suar, seu coração bate mais forte, você começa a ter fome, você começa a ficar bambo. Isso é o seu corpo mandando sinais que sua glicose, vai faltar glicose no cérebro. Se faltar glicose no cérebro, cai, desmaia, crise convulsiva, comportamentos estranhos. Né? Daí a importância da identificação. Da identificação. Né? Então existe um medicamento, que é esse medicamento que eu queria falar dele rapidamente, que é o propanolol, por exemplo, que é um remédio muito comum, todo mundo conhece, né, que ele camufla esses sintomas. Então, o paciente começa a glicose a baixar, mas não treme, não sua, não tem coração disparado, então não percebe que a glicose está baixando. Só vai perceber quando faltar a glicose no cérebro. Aí ele ou desmaia, ou tem uma crise convulsiva, ou bate o carro dirigindo, né? Enfim, então é um risco muito grande. E o seu Aldo usa uma corrente, né, seu Aldo? Eu uso uma correntinha para identificar o diabetes. Aqui no pescoço com uma plaquinha metálica que tem aqui uma cruz da medicina e tem atrás escrito diabético. O senhor já precisou dessa corrente em algum momento, assim? Não, eu já tive uma crise de hipoglicemia muito grave, mas eu estava em casa. Inclusive precisei de socorro de uma ambulância. A ambulância teve que ir até a minha casa porque eu tomei insulina em um determinado momento e deveria comer e por alguma razão que eu não me lembro, eu não tomei a alimentação e aí a insulina fez efeito muito forte e eu perdi os sentidos. Então minha família chamou aí a assistência médica e resolveu. Graças a Deus deu tudo certo, né? Mas na rua, felizmente, eu ainda não precisei da identidade. Mas se sente mais seguro, né, com a identificação. De diabético, não, felizmente. Ô, gente, a gente está chegando, se aproximando do final do bloco. Então, eu acho importante deixar os nossos recados aí para quem está em casa. Queria que a Irma falasse do Instituto rapidamente. Bem rapidamente. O Instituto é um grande sonho, não só das mães, mas de todos os profissionais que lidam com diabetes. Chama-se Instituto de Referência em Diabetes de Minas Gerais. Ele vai preparar o diabético para a questão da vida, né? Então, com o Hospital Dia. Então, assim, e também ele vai ser um capacitador de profissionais da área de saúde. Está no papel ainda o projeto? Tá, mas assim, a gente está, inclusive eu aproveito para fazer aqui para o novo prefeito, né, tem tantos imóveis desativados em Belo Horizonte, a gente está precisando de um desses aí para a gente construir, né? Aí fica aí o recado então, hein, gente? Vamos, né? Isso cada mesmo. Um fazer a sua parte aí. O Instituto em Porto Alegre, ele reduz em 92% o número de internações. Você tem ideia de quanto que gasta com internações? Ou seja, vai economizar lá na frente, muito né? Muito grande. E, Natália, vamos mostrar o que você trouxe pra gente? Então, nós temos um projeto educacional que chama Diabetes Weekend, é uma colônia de final de semana, onde há uma troca de experiência entre profissionais, diabéticos ou não, e pacientes, né? Do Brasil todo. Então, eu gostaria de deixar o site para quem tiver interesse de conhecer mais sobre o projeto, que é www.diabetes.med.br, e lá também o paciente consegue baixar essa carteirinha do Sou Diabético, é uma forma de identificação, como, né, nós falamos aqui, e também o nosso manual de contagem de carboidratos, que é um manual com o teor de carboidrato em cada alimento, por ordem alfabética.
Também tem o teor de fibras, é um manual diferenciado por isso, porque ele incentiva o consumo de carboidratos mais integrais, visando o controle glicêmico, né? É claro que para essa contagem, o doutor Hamilton sabe, tem que ter uma indicação médica também para isso, mas independente do paciente fazer ou não a contagem, é bom ele conhecer melhor qual alimento tem mais carboidrato, qual tem menos, e também tem umas dicas de controle de hipoglicemia, caso necessário. E só para deixar uma frase final, acho que a educação ela não é parte do tratamento, né? Ela é o próprio tratamento, tanto a educação em diabetes quanto a educação nutricional. Tá certo. E doutor Hamilton, é um recadinho para quem ainda não fez o diagnóstico, está desconfiado, que possa estar com a doença ou que possa ter alguém em casa com a doença? Eu acho que o diagnóstico de diabetes ele é muito fácil de ser feito, né? Então basta um simples exame de sangue, né? Uma glicemia de jejum, ou às vezes até uma pontinha de dedo, que é o exame do glicosímetro, a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? Mas o mais importante é a pessoa entender, saber quais são os sintomas que poderiam levar ele a pensar, pô, será que eu sou diabético? Né? Primeiro, o diabetes tipo 1 é difícil a gente diagnosticar porque ele começa de uma vez só, né? Então, geralmente, a gente descobre no hospital que o paciente está diabético. Mas o diabetes tipo 2 não, 90% dos diabetes são tipo 2. O diabetes tipo 2 está associado com obesidade, com problema de pressão alta, triglicéridos alterado, uma obesidade central, aumento de ácido úrico, né? Esteatose hepática, é gordura no fígado, é genético. Então, se eu tenho uma pressão alta, se eu foi diagnosticado uma gordura no fígado, se meu triglicéridos, meu colesterol está alterado, se o meu pai era diabético, se eu estou obeso, você tem um risco de ficar diabético. Então, você tem que procurar um médico para fazer esse exame e avaliar se você está ou você está ficando diabético. Um clínico geral, pode ser? Um clínico geral. Um posto de saúde. Posto de saúde. Né? Aqui em Belo Horizonte, a gente tem um ambulatório que a gente está muito atuante agora nessa área, que é o ambulatório da Faculdade IPMED de Ciências Médicas, né? E é gratuito? É gratuito, né? Então é só entrar no site do IPMED, ipmed.com.br, ou então, se eu puder dar o telefone de lá para tentar ligar, é 3272 esqueci. A gente coloca na nossa página do Facebook depois. É 7244. Mas lá no site deve ter. 7244. Tá certo. E novas tecnologias, Desculpe, é importante a gente falar também que cada vez estão surgindo mais aparelhos, avanços aí no tratamento, né? Exatamente. A mensagem para o diabético hoje é de otimismo, né? Não é de pessimismo. Você ficou diabético, isso não quer dizer que você está condenado a ficar cego, a perder um pé, a amputar, a fazer hemodiálise. Não. É a hiperglicemia, é o descontrole disso, né? Então, eu costumo muito falar hoje, principalmente o diabetes tipo 1. Um diagnóstico de paciente de diabetes tipo 1 hoje, uma criança, um adolescente, a gente pode dar quase, sem sombra de dúvida, certeza que ele não vai ter complicações no futuro, desde que ele se cuide, desde que ele faça um tratamento adequado. Porque se descuidar, a gente não pode garantir nada, né? E vamos encerrar o programa com o seu Aldo mostrando o aparelhinho dele, que ele trouxe pra gente. Não, que não precisa furar. Que não precisa furar, tem um que fura o dedo, que é o aparelho tradicional, né, Aldo? Esse é que todo mundo já conhece. Mostra o novo pra gente. Esse parece ser um aparelho celular? Colocado no mercado há pouco tempo. Ele dispensa o furo na pele. Ele mede diretamente a quantidade de glicose no sangue através de um scan. E ele é composto de duas partes. Essa pastilha, que é colocada no braço, mais ou menos nessa altura, na pele, não em cima da camisa, mas diretamente na pele. Ele cola no corpo. A gente pode fazer qualquer atividade, pode tomar banho, pode dormir em cima do braço, pode... vida normal, e esse monitor, ele ligado, é só passar, nível de glicose. É só passar em frente ao lugar onde está esse disco, que ele imediatamente acusa o valor da glicose. Tem uma grande conveniência, porque a gente pode fazer centenas de medidas a qualquer momento. E sem furo, e sem dor, sem incômodo. E sem precisar comprar também as tirinhas, porque a tirinha, não elas são descartáveis. Usou, jogou fora. É mais um custo, né? Esse aparelho, ele é razoavelmente moderno, tem pouco tempo que eu tenho, e já usei
essa moedinha, essa pastilha, e funcionou muito bem. As horas que eu estava com hipoglicemia, ele acusou hipoglicemia. Quando eu sentia hiperglicemia, ele também mostrava valores compatíveis, de modo que é muito confiável. E vale a pena, então. Vale a pena utilizar. Ô, gente, para as crianças. É né? isso aí, falou e disse. Bem lembrado, né? Então vamos ser otimistas. Ô, gente, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês. Lembrando que a gente viu aqui a importância da prevenção e que é bom ficar de olho. O diagnóstico que confirma não é uma sentença. O importante é tratar o diabetes. Eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Hamilton, a Natália, a Irma e ao Aldo, que deu aqui um exemplo para a gente que dá para viver muito bem com a doença. Obrigada também a você que está em casa nos assistindo. Um grande beijo e até a próxima quarta-feira. Tchau!